Vou falar hoje sobre limite. Essa palavra tá rondando em minha cabeça, minha vida, e eu vou explicar o motivo. Tô em final de semestre, que é super pesado para todos os professores, né? E essa última semana de finalização de semestre, a gente conversa muito com os alunos, a gente tá olhando lá todos os cadernos, tá observando como é que os alunos estão se comportando e quais matérias eles estão ficando, né? E aí eu tenho uma aluna que ela dá um pouquinho de trabalho. E aí ela veio conversar comigo, eu falei, olha, fulano, você vai passear ali enquanto eu converso aqui com a fulana. E aí ela tava falando que ela sofre muito desrespeito, que muitas pessoas falam que ela não vai ser ninguém. Enfim, ela sofre uma série de violências. Essa que é a palavra certa. E aí eu peguei e desenhei, ó, pra vocês verem. Minha folha de frequência. E eu desenhei pra ela um círculo. E aí eu falei que eu ia representar um desenho que eu gostava muito. Há um tempo atrás, eu vi no Instagram um desenho da Regina Bordados. E aí eu até copiei ele, mais ou menos, que é esse desenho aqui. E é uma sereia linda, maravilhosa. Eu tentei imitar os pontinhos, né? É um bordado mesmo. E aí eu achei muito interessante essa questão do limite, né? É uma roda circular, é um feminino, né? E esse desenho me chamou muita atenção. Eu tava explicando pra essa aluna, eu falei, olha, minha filha tava apanhando uma época de uma outra criança e eu tava ficando muito irritada. E eu não tava sabendo lidar. Só que a gente, adulto, não vai poder bater numa criança, né? E aí eu tava muito irritada com isso. E eu perguntei pra uma amiga minha, que eu adoro, Pilar. Falei, amiga, o que você faz? Tem duas filhas, como é que se resolve isso? Aí ela falou assim, olha, amiga, de coração que eu posso falar pra você é que você tem que falar pra essa pessoa que tem limite. Então eu até escrevi pra minha aluna, você não tem o direito de me bater. E foi isso que resolveu a vidinha da Elis. Essa criança ainda bate esporadicamente nela, muito de vez em quando, só que a Elis sempre lembra de falar, você não tem o direito. E aí, como mãe, na correria do dia a dia, às vezes a gente não anda tão rápido, é meio que acelerado e não respeita o tempo da criança, mais ou menos essa ideia. E às vezes a gente tá afobando e tudo, e aí eu pego e falo, Elis, quando a mamãe estiver nervosa, querendo que você faça alguma coisa rápida ou que desrespeite alguma coisa que você não gosta, pega na mamãe e fala assim, você não tem o direito. Você não tem o direito de ser cruel, de ser violenta, você não tem o direito de me bater, de gritar comigo, de despejar seu lixo emocional. E é engraçado isso porque a gente fala de uma criança que está sendo criada com direitos e que ela percebe que o corpinho dela não pode ser violado, né? E isso vai mostrar que na frente ela não vai permitir que as pessoas a violentem, né? Que é o que essa minha aluna estava falando. Então, essa consciência começa de pequeno. Você dá limite, né? Você faz uma borda para você, para o seu eu, você se coloca nesse centro, né, como a Roldana. Uma vez eu vi acho que era Alexandre Borges, numa entrevista dele, ele falando que os relacionamentos são como duas polias que vão se encaixando, né? E eu achei tão bonito, mas mais do que se encaixar, elas rodam, elas giram no seu próprio eixo, né? Nenhum tá matando o outro, sufocando o outro. E eu acho isso tão legal, ter uma ideia de liberdade, né, dentro dos relacionamentos. E depois de um tempo eu consegui, graças a Deus, né, muito trabalho, comprar o meu próprio desenho. Não é a obra em si lá da Regina, né, porque é um bordado e é caríssimo. Ó, não sei se dá pra ver por causa do vidro, mas vocês estão vendo que é bordado mesmo, ó? É o desenho. E eu acho lindo esse desenho. E tem muita vida em volta da borda, né? Dar limites. Dar limites definitivamente não significa falta de vida ao seu lado, sabe? Eu tô num movimento muito tranquilo da minha vida de cortar mesmo as relações, por mais que doa, por mais que eu conheça há muito tempo, né? Eu não quero ser a Xuxa que ficou presa 20 anos em uma relação lá com a Marlene, aquela, né? Citando causos. Mas eu não quero realmente ficar presa em relacionamentos que não me fazem bem, que me podam, que me desrespeitam, que não me agregam e que tiram a vida de perto de mim. Então, eu tenho limite, né? Eu tenho uma roda. Eu descobri com a bisavó da Elis, por parte de pai, né? Dela, que aquela saia, aquele tanto de saia que a gente tem debaixo das saias, né? Que se usava antigamente, uma delas se chamava baiana, né? Para os vestidos ficarem bem rodados, bem bonitos. E aí, quando falava rodar a baiana, era justamente fazer essa roda. Era estabelecer o limite, né? Era fazer a Vera Verão dizendo, epa!
é realmente dar um stop, falar, olha, você tá passando dos limites e você não tem o direito de me machucar, você não tem o direito de fazer isso comigo. Então, eu expliquei para minha aluna, achei válido. Eu espero que ela não passe mais por desrespeito, mas se ela passar, que ela consiga realmente lutar e falar, verbalizar, olha, você tá me desrespeitando, não tá legal, dessa forma não tá funcionando. Isso serve para criança, desde pequena, aprender que ela não tem que apanhar, ela não tem que absorver esse lixo emocional. Para as nossas amizades, para a gente entender que as relações são de troca, as relações elas tentam e pertencem a um equilíbrio, né, uma ordem sistêmica, onde cada um contribui da forma que pode, né, e as pessoas conversam com outro olhar. Eu tenho uma amiga que eu estava muito chateada com ela, porque ela falou que não queria ouvir nada que não fosse de uma pessoa mais forte que ela, mais inteligente que ela, e eu olhei e falei, nossa, eu aprendo tanto ouvindo. Tem um Instagram chamado Usquinha, ele explicando sobre casa feita de taipa, e aí ele explica até a lua que você tem que tirar aquela árvore, sabe? E como esse conhecimento ancestral de uma pessoa que eu, cara, não vou julgar, mas eu não sei se ele tem toda a escolaridade, né, que a gente imagina de um engenheiro, mas ele sabe contribuir, ele sabe agregar, sabe, com o conhecimento dele. E aí se você fala que a pessoa tem que ser mais rica que você, mais inteligente que você, tá em um patamar financeiro, emocional, tem que estar casado, enfim, qualquer que seja o seu segmento, você acaba perdendo tanto conhecimento, né? De pessoas que, cara, pra mim o luxo mesmo é gente simples, é gente tranquila. Então fica a reflexão, que a gente saiba estabelecer os limites, que a gente saiba dizer não, que a gente saiba verbalizar mesmo. E é um treino, é difícil. Às vezes eu me envolvo em algumas confusões de família e eu relembro pra mim. Falo, olha, eu já apanhei muito quando eu era pequena. Eu não aceito, eu não mereço, né? E dessa forma eu me sinto mais tranquila mesmo de estar servindo. De falar assim, olha, eu tenho os meus limites e eu sigo eles. Isso é na alimentação, isso é no exercício, no esporte, isso é no dormir, nas minhas relações com os meus alunos, quando eu vejo realmente, eu não tenho um mar de paciência, né? Quando eu vejo que eu vou me exaltar, eu saio de perto. Porque depois, para que você perde a razão, fica muito, muito, muito difícil você conquistar essa razão de volta, sabe? Esse respeito. Então, eu tento realmente ter uma relação de equilíbrio com os meus alunos, com meus colegas. E quando eu percebo que existe realmente esse desequilíbrio, que a pessoa tá falando mal de mim, na minha frente, sendo desrespeitosa, falando que ignora minha sabedoria, porque eu não estou num patamar que ela acha que é o certo para receber esse conhecimento, eu realmente assino, agradeço, né? E vou-me embora. Eu vou tocar minha violinha lá em outro lugar onde eu vou ser querida, desejada. Já passei por essas rejeições algumas vezes na vida e entendo que é muito importante a gente dar limite. Falar que a gente não merece ser tratada daquela forma, né? Você não tem o direito de me bater, me humilhar, me violentar, me machucar, falar mal de mim, ser preconceituoso, enfim, qualquer que seja a questão que estiver passando na sua vida, não aceitem, estabeleçam limites, né? E se precisar, rodem a baiana, né? Vai com choro mesmo, vai com a voz embargada mesmo, vai com o olho marejado mesmo, mas não deixem as pessoas desrespeitarem vocês e ficarem confortáveis. E não saberem que estão sendo desrespeitosas. Deixe bem claro, né? Deixe bem claro. Roda a baiana. Mãe Iemanjá aqui, ó, mostrando pra mim que esse quadro é de uma grande sereia, né? Pode ser de Iemanjá. E é um orixá da maternidade, mas ninguém brinca com o mar, né? É isso, foi um prazer. Final de semestre, correria, mas eu achei que ia ser interessante compartilhar isso com vocês. Um beijo, até a próxima.